Boa noite, professora Thais. E nessa aula eu vou estar falando um pouco sobre a história da matemática, né? Como que surgiu essa ciência, né, que a gente quer tão presente hoje no nosso dia a dia e é o que aí possibilitou aí a construção, a descoberta, o desenvolvimento de muita coisa essencial hoje nas nossas vidas. Sociedades que se destacaram no início aí da humanidade, né? Foram sociedades aí que tiveram uma ascensão tecnológica, não tecnologia como a gente conhece hoje, né? Mas tecnologia no sentido de tornar a vida prática, né, das pessoas. E os egípcios é uma sociedade aí famosa, né? A gente sabe aí que até a época da Bíblia já se falava nos egípcios e tudo que eles construíram, né? As pirâmides e tudo mais. E também os conhecimentos vinham aí se sobressaindo com eles. A matemática ela foi estudada pelos egípcios e eles sentiram uma necessidade de dividir ali em porções menores que um inteiro, né? E foi daí que surgiu então as frações. Diz que um deus entrou em conflito com outro deus lá dos egípcios, né? E um deles perdeu o olho. E esse olho dele foi reconstruído por um outro deus lá que tinha o dom de cura, né? E aí ficou desse formato aí que tá na imagem aí do lado, né? A construção em forma de fração e parece que foi daí que vem então essa ideia fracionária. Então, sempre pela metade, né? Então ele pegava ali um meio dividido por 2, um quarto dividido por 2, um oitavo dividido por 2, enfim. E aí foi fazendo essa construção aí desse olho. Diz também que foi por questões de terra, né? Dividir, meios de dividir as terras, mas enfim. Segundo os registros que a gente sabe, a ideia de fração surge da necessidade humana de partilhar e distribuir quantidades unitárias, né? Então é isso. Tem também aí os babilônicos, com a equação de segundo grau. Aparentemente, os egípcios já estavam aí caminhando para isso, né, fazendo essas descobertas, mas quando a Babilônia teve a ascensão, né, inclusive na Bíblia, né, a gente tem essas partes históricas aí, né, a Babilônia estava em ascensão, automaticamente também foi um período em que os estudos, né, os conhecimentos também deles entraram em ascensão. Então eles caminharam aí para algo que já estava sendo pensado pelos egípcios, mas eles que fecharam a ideia aí da equação de segundo grau. Então, quando eu sei parte de algo e eu preciso descobrir o resto, né? A variável ali, né? Então, uma incógnita. E parece que veio com essa ideia aí, por exemplo, desses quadrados aí que eu coloquei. Eu sei que o total da minha área é 64 metros quadrados, um lado vale 8, o outro lado vale 8. E disso tudo, eu sei apenas que o meu pedacinho ali vale 3. Então, se ali vale 3 e eu preciso chegar em 8, eu sei então que me falta 5. Então, aí começa um pouco aí da ideia, tanto de cálculo de área quanto da ideia de equação de segundo grau. Do mesmo jeito, quando a Grécia aí estava em ascensão, o conhecimento também estava em ascensão com a Grécia, né? Eles estavam aí se desenvolvendo nessa parte matemática, e foi quando houve aí o início dos estudos dos termos pitagóricos, né? Do teorema de Pitágoras, né? Então, é uma coisa também, um estudo que começou com os babilônicos, mas assim que o Império decaiu, também o conhecimento ali parou de ser desenvolvido, os gregos ali entraram em ascensão e continuaram com os estudos, né, por trás desse conhecimento. Muito fácil hoje em dia a gente perceber que é assim também, né, quando um país, né, ele tá assim alta, né, tá sempre, como a gente fala assim, tá em desenvolvimento, né, ele acaba sendo um dos países também aí que está sempre na mídia, né, está sempre envolvido com alguma coisa, está sempre desenvolvendo algo, né, e são países também que ficam ali tete a tete, por exemplo, hoje em dia a gente pode pensar na China, nos Estados Unidos, enfim, países ali de primeiro mundo que também acabam tendo ali um conhecimento maior do que os outros países, né, eles acabam vendendo seus produtos, sua tecnologia para os outros países. Naquela época também não era muito diferente, né? Então, voltando aqui para o conteúdo da matéria, os gregos aí então fizeram aí a descoberta do teorema de Pitágoras.
A revolução na matemática ela ocorreu aí quando o grego Euclides criou o livro Elementos, né, que continha a fórmula do cone, do cilindro, enfim, dessas fórmulas geométricas, e ele trouxe os axiomas matemáticos, então toda a parte aí de matemática que a gente costuma ver apenas no curso de matemática, todo esse desenvolvimento, né, dessa teoria matemática veio aí a partir de Euclides, que ele fez essa revolução aí na matemática e na forma que a gente enxerga essa ciência da matemática. Então, para a gente ver que é uma coisa que vem acompanhando aí né, que houve-se a necessidade de um aperfeiçoamento das sociedades aí, houve também um estudo da matemática atrelado a isso.